Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a rotina dos pacientes que ficaram em observação aqui no sistema. Bom, então nessa parte a gente vai partir do paciente que colocamos em observação dentro do consultório. No vídeo anterior, a gente fez uma simulação do paciente tendo alta no final da consulta. Mas aí depois a gente mudou, colocou ele em observação e a gente vai partir a explicação daí. A parte dos observados, vamos trabalhar com duas telas. A gente tem um atalho ali em cima, aqui, ó, em F10, onde vai abrir uma tela geral de todas as pessoas em observação. Então, só mostrando rapidinho aqui para vocês, mostra todas as pessoas que estão em observação daquele dia. Então, quinta-feira hoje, dia 24, temos 2 pessoas em observação. Mostra a prescrição de cada uma. E aqui temos alguns atalhos. Eu não vou entrar em detalhes de todos, porque a gente vai focar na outra tela, mas só para mostrar para vocês. O botão de incluir, como que ele vai funcionar? A gente não vai conseguir incluir um paciente do zero aqui na observação. Então, esse filtro, esse incluir, vai puxar só as fichas de atendimentos criadas. Então, por exemplo, está marcado o filtro somente lançadas em 24/8. Então, todas as fichas que foram abertas hoje vai aparecer aqui para a gente vincular eles como pacientes em observação, tá? Então, é mais um atalho caso não tenha colocado o paciente em observação dentro da consulta. Então, a gente tem algumas outras opções, como estornar, tem como imprimir a ficha, um atalho para o prontuário da pessoa, aqui a prescrição, a evolução, guia ou SADT, a receita que a gente criou dentro lá do consultório, ela aparece aqui também, igual o atestado, tá? E aqui nessa parte de baixo tem a prescrição agendada. Só que eu quero mostrar para vocês essa tela do atalho F11. A ideia das duas é muito similar. O que muda é que aqui a gente vai conseguir dar alta para o paciente. Tem algumas funcionalidades, igual a outra tela, só que o botão de alta vai aparecer somente aqui. Então, vamos pegar a última ficha que a gente criou, que foi a de hoje, do dia 24, do Luciano. Dentro dessa tela, o que a gente consegue fazer? O lançamento. Normalmente, o lançamento a gente coloca quando for da alta, né? Então, a data e hora da alta. Mas tem como você também colocar antes os acompanhantes que fica com ele, reservado para a enfermagem. Então, os enfermeiros conseguem colocar algum relato aqui. E aqui vai mostrar alguns detalhes preenchidos dentro do atendimento mesmo, lá no consultório. Se você quiser incluir, igual tem na outra tela, tem também uma opção, mesma tela, pesquisa todas as fichas abertas, tanto no dia de hoje como em outros dias. Fechei tudo, mas é só a gente dar um F11 que a tela abre novamente. Caso precisar estornar alguma ficha, algum paciente em observação, tem também essa opção. Dentro de prescrições, é onde vai aparecer todas as prescrições médicas que fizemos dentro do consultório. No caso, a gente está com a ficha do Reginaldo, colocamos todas essas aqui. E o Luciano, que a gente colocou, abriu a ficha dele hoje, vai aparecer o dipirona, que a gente colocou naquele gerar cronograma. Então, quando cria o cronograma, tem como colocar na observação também, visualizar nessa tela. Depois eu vou mostrar com mais calma, só para vocês verem todas as funcionalidades. Evolução. Então, conforme for tendo a evolução desse paciente, é por esse atalho que a gente vai registrar. Então, aqui está vazio porque não colocamos nada, mas clicando no botão novo, vai abrir essa tela onde o enfermeiro ou quem estiver fazendo a evolução vai conseguir colocar. Então, já traz o profissional, o clínico geral direto, a especialidade já puxa direto também. E aqui coloca a pressão arterial, a temperatura, o batimento cardíaco e assim segue. E aqui um campinho aberto para o médico colocar a informação que ele quiser. Na segunda tela do lado, temos uma listagem de todos os procedimentos realizados dentro dessa evolução. Preencheu tudo, é só clicar em OK. Precisa informar. Ah lá, é aquilo que eu disse. O que for obrigatório para o sistema, ele vai dar um aviso antes de deixar você salvar. Então, a situação do paciente é obrigatório. Se eu tentar salvar antes de informar ela, ele vai te dar uma atenção. Informe a situação do paciente antes de confirmar. Então, eu venho aqui e informo, por exemplo, que o paciente está estável.
e confirmo. Pronto, a evolução do dia 24 tá aqui. Se eu quiser fazer mais uma evolução no dia 24, eu também posso. Se eu quiser fazer no próximo dia, tranquilo também. Aqui tem algumas opções de leito, tá? No caso aqui eu não tenho nenhum cadastrado, mas se na base de vocês tivessem, ia aparecer aqui. Aqui a receita, mesma receita que a gente criou dentro do consultório e que apareceu na primeira tela de observação que eu mostrei para vocês. E aqueles outros documentos que eu comentei dentro lá do consultório. Bom, falando um pouquinho das prescrições agora, a gente consegue trabalhar com duas telas também. Então, dentro da tela onde a gente já estava vendo, que são os pacientes em observação, tem esse atalho aqui de prescrições, que vai aparecer de forma geral as prescrições só para esse paciente. Então, é o paciente Luciano, ele teve aqui as prescrições que estão agendadas, então, para o dia 24, às 21, ele vai tomar dipirona, e para amanhã, dia 25, ele vai tomar dipirona também. Então, a gente consegue ter esse controle da aplicação do medicamento por essa tela também. Só clicar na aplicação que você quer e vir em confirmar. Aí, o sistema já vai entender que o paciente tomou esse medicamento. Nessa segunda tela, a gente tem todas as prescrições. Então, aqui é só as prescrições que ainda vão ser tomadas, ainda vai ser aplicada, e aqui é como se fosse todas que foram prescritas nesse atendimento aqui. Então, o do dia 24 às 9h49 já foi confirmado, por isso que ela não aparece nessa primeira tela. Mas nessa aqui, ela aparece com um checkzinho verde. E aqui, a gente tem um histórico das prescrições, certo? Se você quiser, tem a opção de você agrupar todas as prescrições e confirmar ou suspender tudo de uma vez. Mas eu vou deixar desagrupado mesmo, tá? Então, só mostrando essa tela, de uma forma geral, de cada paciente. Então, essa tela aqui de prescrição médica que a gente encontra no atalho dentro do consultório vai mostrar de uma forma geral todas as prescrições sendo agendada ou o histórico de prescrição de cada paciente, tá? Mas a gente tem uma outra forma também de visualizar as prescrições, que é aqui dentro do menu atendimento, monitor de prescrições. Aqui a gente consegue ter uma visão geral de todas as prescrições da unidade. Então, para o profissional, aqui é um pouco mais intuitivo na hora de usar o sistema. Por quê? Aqui vai mostrar que no dia 24 de agosto, na quinta-feira, aqui só temos um paciente que fizemos o teste, mas numa unidade real, se tivesse 10 pessoas em observação, aqui ia constar as prescrições das 10 pessoas, ou de todos os pacientes que têm prescrição agendada. Então, ele consegue ter uma organização da rotina dele um pouquinho melhor usando o monitor. Aqui também a gente tem a opção de voltar, então eu consigo ver na quarta-feira tudo que eu tenho que aplicar, consigo ver no dia de hoje e consigo ver nos outros dias também. Então, na sexta-feira eu tenho 2 pessoas que eu preciso fazer a aplicação, no sábado eu tenho uma e assim por diante. Então, segue a mesma ideia da outra tela. Eu vou selecionar, deixa eu voltar no dia de hoje. Eu vou selecionar o medicamento, vai constar aqui o horário, o nome do paciente, medicamento e o profissional que prescreveu. Feito isso, é só eu clicar em confirmar. Ele vai abrir uma segunda tela, que aqui vai trazer já as informações do medicamento, um campo, talvez dê um aviso, mas é só dar ok que ele some e a gente consegue continuar. Aqui, um relato e observação, então dá para colocar qualquer coisa que o médico preferir. E aqui, o faturamento. Então, no caso, o CBO do médico não está compatível, mas para o teste aqui não vai fazer diferença. Então, no caso da unidade real, traria o procedimento aqui para o faturamento. Feito tudo isso, é só confirmar, pronto. Na quinta-feira já não tem mais nenhuma aplicação para o médico fazer. Então, por isso que eu comentei que com essa tela, com o monitor de prescrição, o médico ele consegue ter uma organização da rotina dele um pouco melhor. Mas nada impede dele querer usar a tela de observação também, tá? O sistema ele oferece várias opções aí para ver qual encaixa melhor na rotina de cada profissional. Bom, falado tudo isso sobre as prescrições, agora a gente vai simular dando alta para o paciente. Então,
fez toda a evolução do paciente, tá tudo certo, decidiu que vai ter alta. Tem esse atalho, onde a gente seleciona, vai abrir uma tela para colocar algumas informações, ou seja, o leito que o paciente estava. Como eu comentei no caso aqui na minha base, eu não vou ter nenhuma cadastrada como exemplo, mas na unidade colocaria o leito que o paciente estava, a data e hora da alta, os acompanhantes, caso o paciente tivesse tido acompanhante, e aqui reservado para enfermagem. Muito similar àquela tela de lançamentos que eu mostrei um pouquinho anteriormente. Detalhes do atendimento, como eu tinha comentado também. Preenchido tudo, é só dar OK. Pronto. O paciente teve alta e agora ele não vai mais contar na listagem. Bom, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e vejo vocês na próxima.